Essa ninguém esperava, hein? Martim Palermo é o novo técnico do Fortaleza. Aquele mesmo, ídolo do Boca Juniors, maior artilheiro do clube chenense em todos os tempos, que vem construindo a sua carreira como treinador, vai ter a árdua missão de tirar o Fortaleza da zona de rebaixamento. Chega com contrato até o final do ano, com chance de renovação para 2026. Vamos falar um pouquinho do que esperar e para você também conhecer um pouco mais da trajetória de Martim Palermo aqui nesse vídeo no canal do Caio Costa. Antes da gente entrar para os trabalhos do Palermo como técnico, para você entender um pouquinho melhor do que a gente pode tentar esperar do trabalho de Palermo no Fortaleza, duas coisas precisam ser ditas de imediato. Primeiro, Fortaleza pelo menos agiu rápido, não esperou ficar à volta dos treinos, já acerta o treinador para ele ter um pouco mais de uma semana para preparar uma equipe para um jogo que já tem cara de decisão, o jogo contra o Vitória, confronto direto na briga contra o rebaixamento. Não é o tempo ideal, mas pelo menos ele não chega como chegou, por exemplo, o Renato Paiva, que chegou na quinta-feira, treinou na sexta e no sábado foi jogar contra o Bahia. Não que isso tenha justificado o péssimo desempenho do treinador português, mas dá ao técnico argentino um pouco mais de subsídio para conhecer os seus novos comandados. Isso é um bom sinal. No mais, todo mundo sabe que a situação é complicada. Fortaleza tem uma situação de tabela muito ruim, de desempenho de um time que está em baixa e que não pode mais ser reforçado. Então, são com esses jogadores que Martim Palermo vai ter que trabalhar para tirar a equipe desse sufoco, conseguir uma situação que já está na conta do feito. O que eu quero dizer com isso? É que se o Fortaleza se livrar do rebaixamento, ele vai virar aquele asterisco. Pô, que time com 15 pontos em 20 e tantos jogos conseguiu se livrar? Ah, o Fortaleza de 2025. Então o Martim Palermo chega com essa missão de transformar um ano terrível em uma campanha bizonha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro em uma façanha. Hoje, se o Fortaleza se livrar do rebaixamento, já pode ser tratado como uma grande façanha. Outro ponto interessante que eu quero frisar por aqui é que o Fortaleza segue pelo menos com a política de não pensar no trivial, não fazer o lugar comum. Era de se imaginar a busca por um bombeiro, né, por aquele treinador acostumado a brigas contra o rebaixamento, que tem um modelo de jogo apenas, que normalmente possui prazos de validade, entregam aquela salvação e depois não conseguem concluir o trabalho. Por isso mesmo, o nome mais ventilado e logo rejeitado por parte do torcedor era o de Jair Ventura, que tem um pouco disso ao longo da sua carreira, de sempre estar ali brigando contra o rebaixamento. Não é conhecido por grandes trabalhos autorais, não é conhecido por grande longevidade à frente dos clubes que comanda, mas que tem como maior respaldo para sua carreira de treinador esse fato de tirar muitas vezes equipes do sufoco. Fortaleza não foi para esse lado, preferiu apostar em outro tipo de convicção, trazer alguém fora da caixa. Agora, como toda escolha fora da caixa, ela é arriscada. Fortaleza aposta sua permanência num treinador que nunca trabalhou no Brasil, que não tem o costume de trabalhar contra rebaixamentos. Afinal de contas, o descenso argentino é uma coisa louca, 28 clubes na primeira divisão, você cai um time pela tábua no geral, outro time pela média de pontos dos últimos anos. Não é a loucura, a insanidade que é a briga do rebaixamento no Brasileirão, com grandes equipes caindo 4 de 20 clubes. Então isso é uma aposta até nesse sentido também. Segundo, o fato de nunca ter trabalhado no futebol brasileiro. Palermo está vindo para a sua primeira oportunidade dentro do futebol brasileiro. Já trabalhou no Chile, no União Espanhola, no Coquimbo Unido, já trabalhou no México, no Pachuca, teve no Olímpia do Paraguai e era inclusive o último clube que ele trabalhou. Aliás, no sentido de tamanho de clube, disparadamente o maior clube que Palermo comandou e também o que ficou mais tempo. Ficou ali de fevereiro de 2024 até meados desse ano, quando foi demitido após uma goleada sofrida pelo Olímpia, pelo Vélez, na Copa Libertadores da América. Então ele faz trabalhos mais curtos e aí no Olímpia passou um pouco mais de tempo. Então é uma escolha ousada, fora do comum. Eu vi muita gente, né, às vezes em tom jocoso, comparando de quando o Ceará inventou o Lúcio Gonzalez como técnico na campanha do rebaixamento em 2022. Aí eu discordo completamente. O Ceará gastou a bala de prata num cara que nunca tinha sido técnico na vida.
Nunca tinha sido técnico. Lúcio Gonzalez tem uma história como jogador absurda, mas nunca tinha sido treinador de futebol de um time principal, de um time com um campeonato. Essa bagagem o Palermo já tem há um bom tempo. Entre times pequenos, médios da Argentina, um pouco mais tradicional no Chile, que foi a União Espanhola, é um cara que já está nesse métier de ser comandante de jogadores há mais tempo, em tempo de competitividade. Acho a comparação completamente descabida por aí. No quesito de ousadia, talvez a gente pode até entrar um pouco nas semelhanças, mas acho que não tem muito a ver, não. Palermo é de fato um treinador, é a sua nova profissão, ele já é mais vezes contratado como técnico do que simplesmente pelo jogador histórico que foi. É claro que a figura Martim Palermo, aqui no Brasil, muitas vezes de forma jocosa, mais lembrado pelos 3 pênaltis perdidos contra a Colômbia na Copa América de 99 do que pelas suas façanhas como atacante, e foi um baita de um centroavante, fazia gol pra caramba, não é à toa que é o maior artilheiro da história do Boca Juniors e o 4º jogador com o maior número de partidas pelo clube chinense, ele já é um treinador, ele já é um cara procurando ainda seu espaço, tentando se desenvolver. Obviamente, no modelo de jogo que ainda está nessa formação, você vai encontrar algumas influências de Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, técnico campeão da Libertadores em 94 pelo Vélez, em 2000 e 2001 pelo Boca, em 2000 com o Palermo, tem um quê daquela coisa de ocupação de espaço, de ser um time que muitas vezes quer propor, sabe propor, mas que se defende mais, que é o que o Fortaleza necessita nesse momento, tem uma recomposição defensiva muito forte. Então tem um pouco dessa influência, sim. O Palermo, que inclusive foi a primeira grande contratação da era Carlos Bianchi lá em 1997, para você ter uma ideia. Estou até viajando um pouco aqui no papo. O time que eu mais vi jogar treinado pelo Palermo foi o Platense, que perde a final da Copa da Liga Argentina em 2023 para o Rosário Central. Curiosamente, no time do Rosário Central tinha o Martínez Dupuy, filho do Nahuel Martínez, que era auxiliar técnico do Voivoda. Aquele time, né, se classificou em 4º na primeira fase e foi passando no mata-mata nos pênaltis até perder a final contra a equipe do Rosário Central. O time se defendia muito com 2 linhas de 4 normal, fazia muito um sistema que o futebol argentino adora, de ter uns 3 volantes, um meia mais solto e 2 atacantes por dentro, mas sempre com esses 2 volantes laterais precisando chegar ao ataque para fazer jogada de lado ou fechar mesmo com uma linha de 4 para deixar apenas 2 jogadores à frente, mas sempre tendo 2 jogadores um pouco mais avançados, nem tanto aquela coisa do centroavante isolado e 2 pontas que a gente se acostumou a ver todos os times no Brasil, e foi um time que se especializou muito pela defesa. Não era um time de trabalhar tanto a posse de bola assim, nem esse, nem o Olímpia, das poucas vezes que vi, mas o mais importante é que Palermo tenha a maturidade, eu acho, de entender que nesse momento, por mais que ele seja um treinador jovem, que deve estar louco para mostrar as suas ideias e variações, é que de um Fortaleza tem um problema seríssimo desde o início do ano, que é seu setor defensivo. E essa ideia de ocupação de espaços que o Bianchi tinha lá atrás no Boca Juniors, que era um timaço, é até difícil fazer esse paralelo, mas o conceito de ser um time que briga por espaço, que fecha muito espaço, que muitas vezes vai apostar na bola mais longa para buscar contra-ataque, mas que busca, prima pela segurança, precisa ser adotado de já. Depois, se você encontrar um mínimo de estabilidade, vai buscar mais ideias ofensivas, vai buscar ser um time mais vistoso na hora de agredir. O fato é que o Fortaleza agora vai fazer um campeonato de sobrevivência, gasta essa sua última bala de prata numa aposta muito, muito ousada. Como falei durante o vídeo, não concordo com qualquer comparação com o Lúcio Gonzalez. Palermo é treinador de futebol já há algum tempo e com alguma quilometragem. Não está sendo alçado a treinador de futebol num time que está brigando contra o rebaixamento. É um contexto bem diferente, mas não deixa de ser uma escolha bastante ousada do Fortaleza para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Queria mais saber de você, o que é que você, torcedor tricolor, achou da contratação de Martim Palermo como novo técnico do Tricolor de Aço para o restante do Campeonato Brasileiro. Nem pedi nada, né, hoje, mas eu quero pedir de coração, por favor, deixa o like, deixa o hype. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.